Tudo bem, pessoal? Espero que sim. Nós vamos falar hoje a respeito dos 10 princípios da economia. Item fundamental para se entender qualquer coisa sobre economia. Então, vamos lá. Os 10 princípios de economia se baseiam em três grupos principais. Como as pessoas tomam decisão, como as pessoas interagem e como funciona a economia como um todo. Né? Esse entendimento é básico para quem está começando a entender, conhecer economia. Então vamos lá. Primeira coisa, primeiro princípio. Pessoas enfrentam o problema de escolha, que a gente chama de trade-off. Né? Trade-off é um dos problemas maiores da sociedade, da pessoa, certo? E de fazer escolher uma coisa ou outra. Segundo, o custo de algo é você tem que desistir de ter alguma coisa para ter outra coisa. Sempre temos esse dilema. Ou compramos uma bicicleta, ou vamos de ônibus, ou vamos de, de moto, enfim, a gente vai ter que desistir de alguma coisa para ter outra coisa. Terceiro, pessoas racionais sempre agem na margem. Né? A gente está pensando do que? Vou custar tanto para obter tanto, então elas agem na margem. Pessoas, elas vão responder incentivos positivos e negativos. Uma multa, por exemplo, é um incentivo a não praticar determinada infração de trânsito. Né? Ou ganhar um prêmio para atingir um determinado desempenho. Então as pessoas também respondem a essa questão. Então são esses quatro, é como as pessoas tomam decisões. Agora, quais são os princípios que justamente as pessoas interagem? Temos aí 3 princípios. O comércio pode fazer com que todos melhorem. Né? Isso é uma velha frase que diz, se faz comércio onde tem comércio. Né? Então, geralmente a abertura do mercado, a amplidão do mercado vai fazer com que todos melhorem. O sexto, né? Mercados normalmente são boas formas de organizar uma atividade econômica, tá certo? É uma maneira, né, de justamente vocês terem atividade econômica, né? São boas formas, certo? Então, o funcionamento do mercado sempre vai trazer, justamente com as forças do mercado, um equilíbrio entre a oferta e a demanda. E isso vai fazer sempre com que tenha uma melhor prosperidade e uma interação na economia. Governos, né, podem algumas vezes melhorar o mercado, certo? Principalmente quando é de interesse totalmente público em geral, né? Onde que a iniciativa privada muitas vezes não tem interesse. Um exemplo típico disso são as questões de água e saneamento, né? Que são geralmente atinentes ao poder público, ok? Então, esses seriam os 3 princípios e como as pessoas interagem. Agora, como a economia funciona? Quais seriam os 3 princípios de como a economia funciona? Bem,
Nós temos o oitavo aqui, princípio, que é o nível de vida de um país depende fundamentalmente na questão da sua habilidade de produzir bens e serviços, que seria a produtividade, né? Quanto que se pode fazer mais com menos. Isso é provado que quanto maior a produtividade de uma nação, de um país, maior e melhor a sua qualidade de vida, né? Nono, os preços sobem quando o governo imprime muito dinheiro. Já tem vários surtos inflacionários que ocorreram no século XX, ocorreram no princípio do século XX, principalmente na década depois da Primeira Grande Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, na total falência do Estado germânico. O que se fez? Imprimiu muito dinheiro, desvalorizou e os preços chegaram a uma coisa que foram já numa vertente vertical, né? No Brasil, nós tivemos um processo de hiperinflação que durou mais do que uma década. Isso só foi resolvido com a adoção do Plano Real, certo? E recentemente a gente vê esses processos inflacionários também aqui da mesma forma na Venezuela, nossa vizinha Venezuela, que está no patamar aí de milhares de % em um ano, certo? Causando graves distorções. E por último, o décimo seria a sociedade enfrenta, isso no curto prazo, dentro de um ano, 2 anos no máximo, mas uma escolha, que se quer mais inflação, né? Isso é como se fosse um pouco mais de inflação, faz com que atenue as questões de desemprego, mas lá na frente vai cobrar seu preço em desequilíbrios econômicos. E fatalmente o Estado, né, vai ter que justamente corrigir as distorções geradas pela inflação, certo? Principalmente por desequilíbrio monetário e fiscal, e essa questão vai ter que ter um aperto no crédito monetário que fatalmente vai causar desemprego. Nós vimos também recentemente isso nos últimos 4 anos, no período de 1915 até o presente momento, onde que acelerou-se a inflação nos últimos, principalmente em 1913, 2013, 2014, e em 2015 já se teria que ter algumas medidas para atenuar essa inflação, e começou com desequilíbrio justamente fiscal e monetário, a ter problemas no sentido de enxugar a máquina estatal, que estava muito inchada, começou a gerar desempregos, né? Então seriam esses os 10 princípios, espero que vocês tenham aproveitado e também compreendido. Até uma próxima aula. Obrigado a todos.